qual que é a diferença entre graduação e formação? Nós nos formamos em odontologia, nós somos dentistas, temos um diploma, aprendemos a técnica, mas o que é a formação? São as decisões que a gente toma depois que a gente se graduou, que a gente está com o diploma no consultório, que a gente vai para o consultório cansado. Muitas vezes a gente está péssimo emocionalmente, a gente chega no consultório para cuidar do quê? Da saúde do outro. Não parece incoerente? A gente está péssimo emocionalmente, chega ali tem que estar inteiro. E aí você toma uma decisão desse jeito. E aí você vai construindo a tua formação. É formação de caráter, é formação de decisão, é formação de conduta. Quando você faz uma técnica que você aprendeu na graduação e você vê que na prática não funciona. Aí você vai buscar uma outra formação. Quando seu paciente chega e senta na tua cadeira e começa a chorar porque ele não está bem e você não é formado em psicologia, mas você acolhe. Então isso é formação. São as decisões que você toma depois que você se graduou na técnica, mas agora você vai tratar de um ser humano, e para tratar um ser humano não dá para ter técnica. Para tratar um ser humano, você tem que ser um ser humano. E aí você vai buscar fazer o quê? Você vai se tornar esse ser humano. Você vai buscar performar, se conhecer melhor, cuidar da sua saúde. Por exemplo, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão buscando uma formação. Aqui não é graduação, aqui é formação. Estão buscando além da odontologia, buscando uma formação de estrutura para poder vivenciar aquilo que a graduação não nos ensinou. Então, quando eu busquei a minha formação, eu vi que se eu ficasse só na odontologia, ia ser muito limitado, eu não conseguia. E eu comecei a olhar além do dente. Comecei a olhar além daquela visão que eu tinha técnica, porque eu não me conformava em ficar só naquilo. Eu já tinha essa vontade, esse desejo. Então, praticamente, a gente sai da mesma graduação, mas a formação ela é construída ao longo da nossa vida. Então, primeiro a gente se gradua e depois a gente se forma. E eu encontrei um universo que não tem como a gente negar, que é essa conexão da boca com o nosso corpo. É impossível a gente negar essa conexão. Não tem mais como a gente negar isso. Eu acredito que desde a pandemia, que ficou muito claro isso, porque os pacientes que chegam no consultório, eles estão estressados, oxidados, inflamados, e o tratamento não responde mais como antes. Então, tudo está mudando. E isso está muito claro para mim, e ficou cada vez mais claro. Então, o que existe além da boca que nós não estamos olhando, que nós já podemos fazer como dentistas, e que a ferramenta está lá em cima da mesa? A gente consegue se diferenciar, mas não estamos olhando para isso. A gente consegue ser muito mais valorizado, mas não estamos olhando para isso. Então, esse é o nível de consciência que eu quero que vocês alcancem. Então, essa pergunta mudou totalmente a minha carreira. Quando eu olhei além do dente e fui estudar o que tinha além do dente, eu encontrei um universo. Nem eu esperava que eu tivesse essa formação que eu tenho hoje. Eu nunca esperava ganhar quanto eu ganho hoje com isso. E eu não esperava poder ensinar para outros profissionais a olhar além do dente, olhar para o sistema. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Veja bem, o dentista, ele trabalha com osso, com musculatura e com epitélio gengival. Concordam? Quem controla o osso? Quem controla a musculatura? Quem controla o epitélio? Talvez vocês não saibam, mas eu encontrei esse universo. É o nosso metabolismo. Metabolismo de micronutrientes. Controla osso, controla musculatura, controla epitélio. Inflamação controla a resposta que a gente tem na gengiva. Nós não aprendemos isso na faculdade, mas controla. E aí? Como é que faz com esse paciente que chega no consultório? Totalmente desnutrido, mas ele não está desnutrido porque ele não come, porque ele é uma pessoa que não tem uma alimentação, ele não tem um conhecimento. É porque ele está estressado. E com o estresse, o intestino dele não absorve nada, zero. Eu já peguei pacientes ótimos que se alimentavam super bem, eu já peguei atletas totalmente desnutridos por conta do estresse. E quem aqui está estressado? 99% da população está estressado, a gente vive o estresse. O Instagram trouxe estresse, a internet trouxe estresse, a concorrência trouxe estresse, a gente ter que se diferenciar trouxe estresse. Então, nós vivemos o estresse. Por que não
agir de uma forma que o nosso estresse se adapte e o nosso corpo não sinta. E isso é o que eu faço. Então, quando eu olhei para a minha carreira e vi que tinha uma conexão do dente com todo esse universo e que esse universo controlava o metabolismo ósseo, gengival e muscular da face e que eu poderia atuar ali, porque sim, eu estou melhorando a minha área de atuação, eu não parei mais. Então, eu pude ter a certeza que a boca é o espelho do corpo e a boca ela só vai externar aquilo que o nosso organismo, como ele está vivendo, como ele está naquele momento. Então, a boca é como se fosse a ponta do iceberg. Uma cárie, por exemplo. Quem causa a cárie? A gente pensa, né, que é aquela tríade. Quando você vai entender fisiologia, a cárie é deficiência de micronutrientes. Então, eu posso, por exemplo, tratar a cárie, fazer a parte técnica, ser um excelente, um maravilhoso técnico. Mas eu posso também ser um profissional que vai evitar futuras cáries de nascer, de vir a acontecer. Eu posso ser um profissional que evita uma perda óssea, que evita a perda de um dente, se eu entender de metabolismo ósseo. Eu faço um exame de sangue, olho ali, vejo se o metabolismo ósseo está alterado, entro com uma intervenção, uma suplementação, uma fitoterapia, seja lá o que for, e eu consigo melhorar o metabolismo do meu paciente, de diversas formas. Então, essa odontologia que trata o ser humano, ela já existe. Ela só não chegou ainda no nível de consciência de muitos profissionais, mas ela já existe. Eu já atuo com ela. Tem profissionais atuando. Fora do Brasil, isso está maior do que vocês possam imaginar. Quando a gente olha que tudo está conectado, sistema inflamatório, sistema ósseo, metabolismo, tudo está conectado, não tem como a gente desconectar uma coisa da outra. Seria olhar muito superficial, olhar só para um dente e esquecer que por trás daquele dente existe todo um sistema que está acontecendo. E esse sistema, ele está desenvolvendo a todo momento, ele não está ali parado. E aí entra essa pergunta que eu sempre recebo quando alguém vem me procurar e quer entender um pouco mais, quer fazer um curso, quer fazer uma mentoria ou uma imersão. As pessoas falam para mim, né? Mas isso aí tem misticismo envolvido, esoterismo, a gente ouve todo tipo de coisa. E eu posso dizer para vocês que quando você tem uma odontologia, que você trabalha dentro da ética, e você trabalha dentro de dados mensuráveis, que você mede antes, você mostra para o paciente, e você mede depois, e você mostra o resultado com uma métrica, então não é achismo. Então, você tem ali dados para você palpáveis para mostrar para o seu paciente. E isso é a odontologia que eu ensino, essa é a odontologia com precisão. Então, quando você tem isso dentro da tua prática clínica, então você sai do que é misticismo, do que é esoterismo, do que não tem comprovação científica. Então, essa é a odontologia que eu ensino, é a odontologia que eu pratico no meu consultório, é a vida que eu pratico também, junto com a minha família, porque a partir do momento que eu aprendi a fazer isso com o meu paciente, eu consigo fazer em mim também. Eu consigo fazer com as minhas filhas, eu consigo fazer com o meu marido. Então, toda a performance, ela muda, ela fica diferente. Eu posso fazer isso através de exames laboratoriais, eu posso fazer isso através de exames salivares, eu posso fazer isso através de exames genéticos. Então, faltava só uma resposta para toda essa conexão, quando eu comecei a entender um pouco mais de sistemas. E essa resposta estava em realmente quem controla a nossa boca, quem controla o metabolismo ósseo, gengival e muscular. E eu pude entender que estava muito além do que eu via ali na cavidade oral. Mas a parte técnica, ela é necessária, ela é muito necessária. Só que o que eu tenho visto é que se você tem também um excelente técnico, mas você não sabe olhar para o organismo do ser humano, você está em risco também. Você pode, por exemplo, pegar um paciente que está a ponto de ter mal súbito, ele pode ter qualquer problema ali na cadeira, como a gente vê, e você, se você tivesse pedido um exame de sangue antes, se soubesse olhar aquilo, você poderia ter evitado. E nós não aprendemos isso. Então, analisar pelo menos marcadores inflamatórios, o mínimo que a gente pode fazer, analisar marcadores inflamatórios, metabolismo de micronutrientes e a parte hormonal, não que nós iremos atuar com isso, mas entender do processo.
muda totalmente a nossa clínica. Então, é só essa resposta que faltava dentro de todo o processo.